mais uma vez nesse dia. Estivemos pela manhã, uma manhã gloriosa. A palavra de Deus se renova a cada manhã, assim como a misericórdia do Senhor. Toda vez que nos reunimos como igreja, em nome de Jesus, nos expondo à palavra, ao Evangelho de Jesus, nós somos surpreendidos com a vida que procede da palavra de Deus. Então ninguém vem a uma reunião e sai vazio, ou volta como chegou. Sempre volta com alguma coisa mais envolvente, mais abrangente na sua vida. Nós vamos crescendo espiritualmente assim, dia a dia, nos expondo ao Evangelho. Nós vamos crescer em graça e em sabedoria em Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre os últimos dias e a volta de Jesus. E hoje, dentro desse tema, eu quero abordar o subtema, a igreja e os últimos dias. Quando nós falamos dos últimos dias e a volta de Jesus, tem algumas implicações que nós precisamos entender. Até que Ele venha, nós estamos numa jornada, numa caminhada de fé. Nós estamos avançando em direção à eternidade. E nós precisamos estar revestidos do Espírito Santo, cheios do conhecimento de Cristo. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, que nós precisamos resgatar na nossa vida, todo dia, a pureza e a simplicidade devidas a Cristo. Pureza e simplicidade. É o que hoje a igreja precisa resgatar. Pureza em todo o seu proceder. Pureza nos seus relacionamentos. Pureza nos seus negócios. Pureza na pregação do Evangelho. Pureza no namoro. Pureza no relacionamento conjugal. Pureza nos relacionamentos com os filhos. Pureza no relacionamento com o mundo. Porque nós estamos no mundo. Temos que nos relacionar com pessoas do mundo. Mas precisamos fazer isso com pureza e com a simplicidade devidas a Cristo. Então hoje eu quero falar sobre a igreja e os últimos dias. Os últimos dias começaram com o nascimento de Jesus e especialmente com a sua morte e ressurreição. Fala-se muito em os últimos dias. E às vezes algumas pessoas acham que esta era em que nós estamos vivendo são os últimos dias. Não. Os últimos dias se iniciaram com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele inaugurou uma nova era, um novo tempo. Uma nova aliança havia sido instituída com base no seu sangue. A partir de então não haveria mais necessidade de oferecer sacrifício de animais no templo em Jerusalém. Porque quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, no exato momento em que ele morria ali, no horário de mais ou menos às 3 horas da tarde, quando ele deu o último suspiro, o véu do templo, lá na cidade de Jerusalém, naquele lugar chamado Templo do Senhor, onde havia uma cortina que separava o lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano com o sangue de animais para ser oferecido ali diante do Senhor, para que Deus perdoasse o povo por mais um ano, cobrisse por misericórdia o pecado da nação por mais um ano. Então aquela situação era extremamente desgastante. Não havia um descanso real, uma paz verdadeira no coração dos adoradores que ofereciam os seus sacrifícios, porque ele sabia que no próximo ano ele teria que oferecer novamente outro sacrifício, que o sumo sacerdote teria que entrar novamente no Santo dos Santos, pedindo a misericórdia de Deus sobre o povo, para que o povo não fosse fulminado. Então não havia paz, mas com o advento de Jesus, iniciou-se uma nova era,
um novo tempo. A Bíblia fala que na plenitude do tempo. Gálatas 4, verso 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, a completude do tempo, um tempo aprazado por Deus para o desenvolvimento da salvação em Cristo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir. Preste atenção nessa expressão aqui. A fim de redimir, ou salvar, ou comprar de volta para Deus, os que estavam sob a lei, sob a tutela da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então não eram filhos, embora fossem criaturas de Deus. No Antigo Testamento o relacionamento era na base de sacrifício substitutivo, porque não havia paz entre o homem e Deus. Deus tolerava o pecado, porque Deus tinha providenciado para si mesmo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus foi à cruz, ele foi representando todos os sacrifícios que haviam sido oferecidos até então, mas o único sacrifício definitivo, completo e aceitável perante os olhos do Pai era aquele que estava sendo oferecido na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, o Pai disse: estou satisfeito, libero o meu perdão, libero a minha graça, libero o meu espírito, libero a minha alegria, libero todo o meu ser, para que o meu povo agora viva em novidade de vida. Eu agora adoto todos eles como filhos e filhas amados. Não há mais agora simplesmente aqueles que oferecem sacrifícios, mas aqueles que acreditam no sacrifício feito, de uma vez por todas, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a plenitude dos tempos iniciou essa nova era, iniciou esse novo tempo. Então eu quero ver com os irmãos algumas características dos últimos dias, em que a igreja tem que administrar, na igreja e no mundo onde a igreja está. Quais são as características dos últimos dias? Nós falamos domingo passado em Mateus 24. Hoje eu não vou voltar para Mateus 24, eu quero mostrar outra realidade para os irmãos que nós precisamos entender como sendo características dos últimos dias. Primeira coisa, a manifestação do espírito do anticristo. Jesus falou lá em Mateus 24, e depois os apóstolos também falaram. João falou, Pedro falou, Paulo falou sobre esse personagem, anticristo, que vai surgir no final dos tempos, que vai surgir no momento aprazado por Deus, onde esse anticristo vai dominar o planeta Terra com uma influência tão grande, porque ele terá sobre si toda a influência, todo o poder, toda a sagacidade de Satanás. Será um endemoniado, um possesso. E ele vai dominar a política, a economia, a medicina, a agricultura, ele vai ter tudo sob controle. É o controle total. Esse é o personagem anticristo, que a Bíblia o denomina assim, ou a besta, como alguns querem. Agora, nós não estamos hoje convivendo com o personagem anticristo, em carne e osso, mas nós estamos convivendo com o espírito do anticristo, com a influência do anticristo, com essa presença maligna que o próprio anticristo que emana dele. Então, olha só, a expressão anticristo significa tanto contra ou em lugar de. Anticristo pode ser aquela pessoa que é contra Cristo,
mas pode ser também aquela pessoa que quer se passar por Cristo. Ao longo da história, nós sabemos que muitas pessoas se apresentaram como Cristo. A história mostra vários personagens que se arvoraram como o anticristo, aquele que foi anunciado. E outras pessoas negam a Cristo por conveniência. Então, anticristo tanto significa contra ou em lugar de. Alguém que quer ocupar o lugar de Cristo. Como se nós formos estudar, vários personagens na história se levantaram como se fosse esse personagem dos últimos dias, enganando e levando muitas pessoas à perdição. Então, a expressão anticristo significa tanto contra ou em lugar de. Muitos negam a Cristo, enquanto que outros querem se passar por Cristo. Por quê? Jesus é a pessoa mais influente de todos os tempos. Jesus é a pessoa mais lida, mais comentada, mais estudada. O Evangelho de Jesus é a leitura mais difundida no mundo. A Bíblia, que é o livro de Deus, é o livro mais lido, mais vendido, mais conhecido no mundo. O mais amado e o mais odiado também. Porque a presença de Jesus, a influência de Jesus, ela é irresistível. Então, a manifestação do espírito do anticristo significa que as pessoas, sem perceber, elas terão comportamentos compatíveis com o anticristo que virá. A influência sobre a saúde, a educação, sobre a família, já existe. O espírito do anticristo, a influência, essa onda de degeneração que nós estamos experimentando é a manifestação do espírito do anticristo. Então, o apóstolo João declara, filhinhos, 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. Ele escreveu isso no ano 100 da nossa era, no primeiro século. E ele já disse, olha, é a última hora. Se há 2000 anos atrás, o apóstolo João disse que já era a última hora, quão avançado nós já estamos, queridos. Vamos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, porque se o apóstolo João no primeiro século falou, já é a última hora, então nós estamos já no novo alvorecer. Nós não podemos marcar a data da volta de Jesus, mas nós podemos ler nas entrelinhas da história, dos acontecimentos, o cumprimento da palavra de Deus. Ninguém tem autonomia para poder estabelecer quando e onde vai ser a volta de Jesus. Vai ser em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. Então o apóstolo João diz, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes, porque ali era um assunto comentado, como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido contra e passando-se por Cristo. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Sabe quem são esses anticristos hoje? Os falsos profetas. Os pregadores do Evangelho que pregam um Evangelho adulterado, um Evangelho de conveniência, um Evangelho que engana, um Evangelho que passa a mão nas costas do pecador e diz, fica tranquilo, vai dar tudo certo no final. Um Evangelho de confusão, de divisão, de engano.
Então a Bíblia diz que estes são os falsos profetas da última hora, são os anticristos, que estão detonando com a igreja. Hoje eu assisti, nem consegui assistir, um vídeo de uma igreja, de uma denominação que eu não vou dizer qual é, porque não há razão para dizer. Nós temos que preservar a imagem, porque a denominação é muito idônea, mas uma briga interna, porque o indivíduo não poderia frequentar o culto e ele estava lá. E o dirigente do culto, o pastor da congregação, com certeza, disse: olha, você tem que sair, se você não sair, nós vamos te tirar daqui, você não pode, você está proibido de participar, de entrar nesse recinto. Aí o camarada disse: eu não vou sair. Aí ele ordenou 2 ou 3 pessoas que estavam ali, né, pessoas que fazem ali, proteger, né, porque ali, cidade grande, tem muitos riscos. São os vigias. Gente, o homem não queria sair. E aí vem um, quer levantar, ele não levanta, ele senta. Então eu vou chamar a polícia para te tirar daqui. E eu pensei: meu Deus. E sabe o que foi pior? Eu falei: não dou conta, tem que parar de assistir isso aqui. O cara do louvor começou a cantar louvores a Deus. Eu falei: não tem clima para isso. E isso está indo para o mundo inteiro. O espírito de confusão, de anarquia, tem penetrado no arraial de Deus para tentar destruir, acabar, comprometer a imagem do Evangelho. O ímpio vê aquilo e pensa: mas lá, aqui no mundo está menos perigoso que dentro da igreja. O espírito de engano, de confusão, o espírito de destruição da imagem, dos valores da igreja, está penetrando no meio do povo de Deus, no arraial de Deus. Então João disse que os anticristos estavam já presentes no primeiro século. Olha só, as heresias têm se multiplicado nos últimos anos. A igreja tem sido invadida por modismos, doutrinas de demônios e ideologias que visam destruir a estrutura da família em suas bases. Vou ler de novo. As heresias têm se multiplicado nos últimos anos. A igreja tem sido invadida por modismos, doutrinas de demônios e ideologias que visam destruir, acabar mesmo, destruir a estrutura da família em suas bases. A família está no alvo de Satanás. É o alvo do anticristo. É o alvo do esquerdismo. A família é o alvo. Não querem saber de outra coisa. Eles querem destruir a família, porque destruindo a família, ali no seu bojo, a igreja também, ela vai implodir. Mas espera aí, a igreja de Jesus não é indestrutível? É. Só que ela vai ficar tão machucada, tão ferida, que não haverá clima para as reuniões de oração, de adoração, de evangelismo. A igreja vai perder o crédito. Isso é sério, gente, estou falando, é sério. Então nós estamos vivendo um momento em que as heresias têm se multiplicado e estão entrando em nosso meio, e o alvo preferido, sabe quem são? As crianças. As crianças são o alvo preferido dos hereges, porque são elas que definem a próxima geração. Hoje eu estava pensando sobre isso. Fizemos hoje uma consagração pela manhã. Sabe o que está acontecendo, gente, hoje? As famílias estão querendo que o Estado eduque os seus filhos, ou que a igreja faça isso.
nenhum nem outro. Sabe quem é responsável de construir o caráter e as bases de hombridade, de generosidade, de santidade, de fé, de tudo que é bom? A família, os pais. Mas os pais estão entregando os seus filhos para o Estado. Hoje os filhos já passam quase que o dia inteiro na escola. E há pouco contato com os filhos. Aí quando vem para a igreja, sabe o que os pais fazem? Graças a Deus lá tem salinha. E entope a salinha. Transferindo para os professores, as professoras, os tiozinhos, as tias lá, a educação dos seus filhos na palavra, no Evangelho. E para muitas famílias, os seus filhos, tudo que eles têm, é o que eles recebem na escola secular e na escola dominical. Mas a Bíblia diz assim: ensina a criança. É no processo, é caminhando com ele, no caminho em que deve andar. É você, pai, você, mãe, que tem que educar o seu filho. Mas então não vamos aproveitar a estrutura que a igreja tem? Claro que vamos, gente. Mas quem educa os seus filhos é você em casa, é no seu dia a dia. Estava conversando com o pastor Ricardo e a pastora Sânia aqui antes do culto. Ele esteve aqui de manhã pregando e agora estava aqui, chegou quase que antes de mim. Aí por quê? Trazendo as suas filhas para as atividades da juventude, pagando o preço, ao invés de deixá-los em casa, assistindo televisão, trazendo para poder se relacionar num ambiente saudável de vida. É preço, gente, tem que pagar o preço mesmo, viu, Fred? Você pode ter 12, não tem problema, mas só que a responsabilidade é sua, não é do Estado e muito menos da igreja. A igreja é onde você ouve o Evangelho para ser salvo, mas a educação na justiça é um investimento que os pais fazem na vida dos seus filhos, lendo com eles, estudando com eles as Escrituras. O problema é que os pais não conhecem a Bíblia, gente. Eles conhecem o Salmo 23, de tanto ouvir falar sobre o Salmo 23. Eles não conhecem, eles não têm vida com Deus, eles não têm relacionamento real com Deus, são vazios. Então eles transferem a responsabilidade ou para o Estado ou para a igreja. Mas o papel da igreja não é educar os seus filhos, o papel da igreja é levar os seus filhos à salvação. Quem vai lá trazê-los devidamente preparados para receber o Evangelho é o pai, é a mãe. Mas o espírito do anticristo de confusão quer tirar de nós as nossas crianças e o Estado tomar conta delas. É isso que eles querem fazer. Então você precisa tomar muito cuidado para que você não perca o controle, a condição de educar os seus filhos segundo a palavra de Deus. Gente, eu estou falando isso aqui, não é fácil falar esse tipo de coisa hoje, mas se eu não falar, os erros continuarão sendo cometidos indefinidamente. Você que é pai, você que é mãe, você tem que entender que nós estamos nos últimos dias, nos últimos momentos, e que o espírito do anticristo, destruidor de famílias, está atuando, há muito tempo. Quantas famílias você não conhece que se desfacelaram? Quantos filhos saíram de casa? Quantos pais abandonaram os filhos? O espírito do anticristo, que traz heresia, que traz revolta, que traz um sentimento de divisão na família. E o alvo principal são as crianças. Quero falar também sobre a mentalidade mundana e a depravação moral que tem dominado essa geração. Os últimos dias
revelam uma mentalidade mundana na igreja. Não estou falando do mundo não, na igreja. E a depravação moral que é pertinente ao mundo tem dominado esta geração. Então, a igreja é o alvo de tudo isso. Jesus disse que nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas dele não somos. Então, a influência é muito forte. Então, alguns afirmam o seguinte: meu corpo, minhas regras. Esse movimento feminista é uma desgraça para a sociedade. Olha o discurso deles, das mulheres. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Então, esses que assim dizem, estas que assim dizem, via de regra, desonram seus corpos na prática de pecados, de prostituição, de toda a ordem de imundície. Hoje, queridos, o mico-leão dourado, ou uma baleia, ou uma arara azul, tem muito mais valor do que o feto no útero de uma mãe. Assassinar uma criança hoje, no ventre, tem amparo da lei. A lei instituiu o aborto. A mulher que faz um aborto não pode ser, de repente, acusada, porque a lei ampara o aborto. O espírito de morte tem se instalado na nação. E tem muita gente que crê no Evangelho, que frequenta a igreja, entrando nessa onda. A mulher grávida decide se aquela criança vai nascer ou não, porque meu corpo e minhas regras. Aborto, desde que não seja espontâneo, é crime, é assassinato. Esse é o pecado da injustiça, porque é um ataque a um ser que não tem defesa. Aquele feto, aquela criança que já está formadinha, não pode se defender daquelas garras de aço que vão tirando os seus pedaços. Ou a pessoa ingere um tipo de droga que vai expelir, derreter aquele feto. Meu corpo, minhas regras. Eu não quero esse filho. Eu quero transar com o mundo inteiro, mas não quero. Se aparecer uma gravidez, eu não quero, eu tiro mesmo. Sabe, irmãos? Sabe quando você faz a limpeza na sua casa todo dia pela manhã? Você recolhe a sacolinha de lixo e coloca lá onde o rapaz vai recolher, colocar na lixeira e levar embora? É assim que muitas mulheres têm tratado os seus bebês. Eu não quero isso. Quantas crianças são abortadas e jogadas em lata de lixo? Jogada na beira de um quintal, de um muro. Crianças que nem são enroladas numa manta para não morrer de frio. Recém-nascido dentro de uma caixa de papelão, como se fosse um troço qualquer, uma porção de lixo. Deus não vai ficar parado. Diante dessa injustiça, queridos, Deus vai se pronunciar e já tem se pronunciado. O 6º mandamento diz: não matarás. Não está perguntando se a pessoa que está cometendo o aborto foi estuprada ou não. Não é essa a questão. Não se corrige um erro cometendo outro. Aquele bebê que nasceu, mesmo sendo fruto de um estupro, ele é inocente. Ele não pode pagar pelo erro de um terceiro que vai atentar contra a sua vida. Todo aborto que não seja espontâneo é crime, é assassinato. E isso é pecado da injustiça. Porque agride-se alguém
que não tem como se defender. A mulher grávida, ela vai decidir se mata ou não aquele filho. E se ela recorre à lei, a lei diz, pode tirar. Quem é que tem autoridade sobre uma vida, senão o Criador de todas as coisas? Hoje, então, o STF tem autoridade? O parlamento tem autoridade para decidir quem vive e quem morre? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, gente? Que época é essa que nós estamos vivendo? Onde o homem tira a vida de outro ser humano, e ele está amparado pela lei, mas só que lá em Isaías capítulo 10, a Bíblia diz assim, ai daqueles que fazem leis injustas, para prejudicar o pobre e o oprimido. Ai daquele que faz leis para normatizar o assassinato de crianças. Ai deles. Então, queridos, só aquele que dá a vida tem poder para tirá-la. Essa influência está entrando na igreja. São coisas absurdas que você vê no arraial dito evangélico. Igreja, acorda. O mundo jaz no maligno. O mundo não te ama. O mundo quer tirar de você os seus bens, os seus valores, a sua honra, a sua dignidade. Quando ele extrair de você todo o suco, você vai se tornar como uma laranja, que quando alguém chupa aquela laranja, só sobra bagaço. Quando o mundo tirar tudo de você, ele vai te jogar no lixo e dizer, vai embora, traste. Não quero nada com você, não vou te ajudar. O Estado não vai te ajudar. Pessoas se autodestroem, porque vivem um padrão mundano. O mundo, irmão, o mundo jaz no maligno. Mas a igreja vive em novidade de vida. A igreja anda na luz, o mundo anda nas trevas. Então nós precisamos olhar para ver que tipo de vida nós estamos vivendo. Mas vai entrando tão sutilmente através das ideologias, das heresias. Hoje nós temos que ter um filtro extremamente bom para filtrar a liturgia dos nossos cultos. Os cultos vão entrando vão embocando num sistema de heresias, tão sutilmente. As pregações, as canções, as atividades, os movimentos entre a juventude, demonstram que nós não tem alguma coisa que não está certa. Porque dentro do arraial evangélico, jovens ficam entre si. Se não chegam às vias de fato, pelo menos passa a mão. E passa mesmo. Porque não tem doutrina. Não tem ensinamento. Cadê o temor do Senhor? Tudo que eles sabem fazer é usar o smartphone. É estar nas redes sociais. Mas você não vê essa geração prostrada aos pés do Senhor. Você não vê essa geração lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, gastando, investindo tempo. Não tem tempo, porque eles têm que estudar, têm que fazer, têm que preparar, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então a fé vai ficando em segundo plano. Portanto, isso vai tirando a essência da igreja, a beleza, o vigor da igreja. A igreja é o alvo do anticristo. A mentalidade do mundo quer entrar dentro da igreja. Então, como eu contei aquela experiência aqui do vídeo, falei, não dou conta desse trem não. É muita baixaria. É muita falta de vergonha dessa liderança, que não tem sensibilidade. Paulo diz, o só haver entre vós demanda, já é uma derrota para vocês. Irmão que discute com o irmão vai resolver o negócio lá na justiça mundana, secular. Um leva o outro na justiça. Falta de Deus, falta de humildade, falta de ser uma pessoa piedosa. No entanto, está escrito, Salmo 22, verso 8, a parte A,
O que semeia a injustiça colherá males. Gente, eu estava preparando essa mensagem, mas eu fiquei tão mal, fiquei tão abatido, fiquei tão entristecido, quando eu comecei a ver através da palavra a realidade que nós estamos vivendo. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, pastores. O encargo é muito pesado. A responsabilidade é monstruosa. Tirar as pessoas do pecado pelo poder do Evangelho é a nossa missão, mas é um desafio muito grande, porque você vai entender uma coisa: quando as pessoas falarem a verdade, quando você falar as verdades para as pessoas vão te rejeitar. Elas vão dizer, não precisa tanto, você está sendo exagerado. Quando você chamar as pessoas à santidade, eles vão dizer, que é isso? Agora virou carola? Que é isso? Que absurdo é esse? Não precisa disso não. Então, o que semeia a injustiça, colherá males. O que o homem planta, ele colhe. Os abortistas, prestem atenção no que eu vou dizer aqui. E graças a Deus que essa palavra vai para as redes sociais. Os abortistas abrem uma porta para Satanás agir em suas vidas e em suas gerações. Gente, que coisa terrível é essa? Os abortistas abrem uma porta para Satanás agir com legalidade em suas vidas e em suas gerações. Por isso é que você percebe que geração após geração não rompe. Os mesmos pecados continuam sendo praticados e as pessoas vivem uma vida miserável. Você pensa, o que está acontecendo? Esse pessoal, a gente ajuda, ora por eles, mas eles estão sendo alvos de maldição. Eles estão colhendo o resultado do pecado dos seus antepassados. Ah, pastor, mas isso é bíblico? Claro que é. Quando Satanás tem legalidade, ele entra numa família para arrebentar. Ele arrebenta a primeira geração, a segunda, a terceira, a quarta. Ele arrebenta até a quarta geração, gente. Os abortistas, eles fazem isso. Eles abrem a porta da sua vida para Satanás entrar e alcançar suas gerações. Os abortistas zombam de Deus e sofrerão as consequências de seus atos, porque está escrito, de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. Porque está escrito, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hoje as pessoas não veem a realidade de Deus assim. Um Deus bonzinho, paternal. Na verdade é mais um Papai Noel do que Deus Todo-Poderoso. É aquele em que a gente fala, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, como se Deus fosse um escravo. Enquanto que a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus vivo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, nenhum pecador vai prevalecer diante de Deus se não tiver sobre si o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado. Outros dizem, se estou me sentindo bem, então está tudo certo. Não, estou me sentindo super bem, a minha consciência não acusa. Não acusa porque esses têm a sua consciência endurecida. O pecador, ele fica tão escravizado do poder do pecado, que ele não passa a sentir mais nenhuma ojeriza pelo pecado. Ele não se sente mal com a prática de pecado,
porque a sua consciência está endurecida. Porque o que conta diante de Deus não é como nos sentimos, mas se obedecemos ou não os seus mandamentos. Esse negócio, eu estou sentindo hoje que eu devo à igreja, eu estou sentindo hoje que eu devo fazer isso, eu estou sentindo que não devo fazer isso. Isso aí é coisa de criança, gente. Crente maduro não vive pelo sentimento, ele vive pela direção do Espírito Santo, baseado na palavra. Então, a minha opinião sobre mim mesmo não prevalece diante de Deus. A sua opinião sobre você mesmo diante de Deus não prevalece. Então prevalece o que Deus diz. Então você precisa aprender a repensar a sua vida, repensar a sua fé, rever os seus caminhos. Porque há outros que dizem: Deus me aceita como sou e tudo vai ficar bem. Esse é o evangelho açucarado nos últimos dias. Deus me aceita como sou e tudo vai ficar bem. Outro dia eu assisti um vídeo, eu assisti e repeti de novo. Uma homossexual, antes de conhecer a Cristo, vivia uma vida na lama, na sujeira do pecado. Aí ela se converte. Aí ela diz: não, tem que mudar de vida, esse padrão de vida não está certo, preciso mudar. Aí ela vai e casa, parece que adquire 2 filhos, se não me engano. Só que ela não permanece casada. E ela tornou-se uma pregadora, uma grande influenciadora, uma pregadora do evangelho, uma evangelista. Só que, depois de um determinado tempo, ela retroage na sua vida, nos seus comportamentos, e chega ao ponto de casar-se com outra mulher. E ela foi chamada para um debate numa rádio, e ali ela dizia: não, Jesus me justificou, Jesus me ama, Jesus perdoou os meus pecados. Então algumas pessoas, elas afirmam: Deus me aceita como sou, e tudo vai ficar bem. E elas vão no argumento dizendo: olha, eu tentei, mas não consegui. Então, Deus vai me aceitar como eu sou. Eu tentei e não dei conta. Aí, o entrevistador que estava debatendo com ela disse: então, o que você falou lá no começo era mentira, que você não era lésbica nenhuma, ou que você está dizendo aqui agora, que é lésbica casada com uma mulher, que isso aqui que é a sua verdade, que a sua vida anterior não era verdade, e que a verdade é essa aqui. Então você está se contradizendo. Mas ela não aceitava o argumento da palavra, gente. Ela usava versículos isolados para poder amparar o seu comportamento. E a sua esposa estava do lado dela. Falei: meu Deus, o que é isso? E ela saiu ainda, sabe, narizinho empinado. E no final, o que estava fazendo a entrevista com ela, debatedor, disse: então é o seguinte, o debatedor disse: se eu estou errado e você está certa, então eu vou contribuir para levar muitos para o inferno. Mas se eu estiver certo e você estiver errada, você vai levar milhares para o inferno. Ela disse, ela aceitou isso. Ela concordou. Mas não mudou seu pensamento. A sua esposa estava do outro lado, sentada do lado dela. Saíram de mão dadas. É assim que o mundo faz. Aí você pensa, essa pessoa não era de Deus? Quem disse que essa pessoa não teve a oportunidade de ser uma pessoa de Deus? Teve. Só que ela não permaneceu. Ela decidiu andar de acordo com os seus sentimentos. Não, eu não posso ser liberta disso. Em outras palavras, Deus não pode me libertar. Deus não tem poder para isso. Então, a verdade é que Deus nos chama como estamos, mas não nos aceita
como somos. Preste atenção. Alguns dizem, Deus me aceita como sou e tudo vai ficar bem. A verdade é que Deus nos chama como estamos. Está caído? É um pervertido? Tem espaço para você no meu reino, pode vir. Vem pervertido, vem prostituta, vem mentiroso, vem ladrão, vem adúltero, pode vir. Eu morri para te salvar, para te perdoar mesmo. Para você vir, para entrar no meu reino e viver em novidade de vida, pode vir. Então Deus nos aceita como estamos, mas não nos aceita como somos. Ele nos chama como estamos, mas não nos aceita como somos. A mensagem do Evangelho é clara: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento, gente. Sabe o que é arrependimento? Mudança de mente. Você muda o seu padrão de pensamento. E sabe o que é conversão? Você dá uma meia volta. Você está indo para o sul, aí você faz um retorno, uma volta em direção ao norte. É isso que é conversão, salvação. Você estava indo para o inferno e agora está caminhando para o céu. Então Deus te chamou como você estava, mas Ele não te aceita como você está. Tem que haver mudança. O arrependimento tem que ter lugar na nossa vida, na nossa experiência diária com Deus, porque Jesus disse, o reino dos céus está próximo. E disse mais, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido. Olha, foi cumprido nos dias de Jesus, o tempo. O que ele estava dizendo com isso, gente? Chegou a hora de arrependimento, chegou a hora de mudança, chegou a hora de nova vida, chegou a hora de você investir em novos valores. O tempo está próximo. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se um pecador não pode se libertar do seu pecado, se uma lésbica não pode ser liberta do seu pecado, se um homossexual não pode ser liberto do seu pecado, então essa palavra aqui não é palavra de Deus. Mas aqueles que vivem e gostam da prática do pecado, eles dizem, não, Deus me aceita como sou. Negativo. Ele te chama como você está, mas não te aceita como você está. Você é chamado para ser transformado pelo poder do arrependimento. Outros afirmam, Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. Olha o evangelho açucarado aí, pregado em milhares de púlpitos, para todo tipo de gente. Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. Esses se esquecem de que Deus é também o juiz que julgará até mesmo os pensamentos do pecador. Até os nossos pensamentos serão expostos. Romanos 2,16 diz assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Jesus vai julgar os segredos dos homens, a intimidade dos homens, os pensamentos mais interiores, os sentimentos, mais profundos. Jesus vai julgar os segredos dos homens de conformidade, disse Paulo, com o Evangelho que eu prego. Todos os seus segredos serão expostos pelo Senhor Jesus. Quão terrível será esse dia. Todos os segredos de cada pessoa
serão expostos no dia do julgamento. Todo pecador que brincou com Deus, que zombou de Deus, que zombou do Evangelho, que criticou a santificação de vida, que questionou o arrependimento, vai ter que se apresentar diante dele. E Deus vai dizer: você agiu segundo esse pensamento, segundo esse sentimento, você se deixou dominar por isso, você não creu no poder do Evangelho, você teve a oportunidade, então não sou eu que te condeno, são os seus caminhos que te condenam, são as suas práticas que te condenam. Gente, na verdade, Deus não vai condenar ninguém, a pessoa se autocondena. Deus não vai gastar tempo em condenar ninguém. O homem já nasce condenado, morto em seus delitos e pecados, porque não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem não precisa fazer nada para ir para o inferno, ele já nasce caminhando para o inferno. Esse avanço, ele é interrompido com a pregação do Evangelho a ele. Por isso, pai e mãe, prega o Evangelho para os seus filhos desde o ventre, coloca músicas adequadas para ele ouvir. Ele ouve. Ele tem emoções no ventre. Canta para ele, canta para ela. Põe ali um áudio do Evangelho sendo pregado. Ele vai introjetar essas verdades, já desde o ventre materno. Porque Paulo diz que ele, desde o ventre materno ele foi separado. Se Paulo foi, nós também podemos ser. Então, queridos, por fim eu vou terminar dizendo: alguns, para justificar sua vida de pecado, afirmam: eu nasci assim, não tenho que mudar. Eu nasci assim, eu sou um homem no corpo de uma mulher, ou eu sou uma mulher no corpo de um homem. Eu não consigo deixar de mentir, eu não consigo deixar de prostituir, eu não consigo deixar o adultério, eu não consigo deixar a devassidão, eu não consigo deixar de desejar as criancinhas. Isso está em mim, corre no meu sangue, não pode ser mudado. Para estes, vale o que Paulo escreveu. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Espera aí, então o que prevalece? O conceito mundano? O conceito de pecado? De um pecado impossível de ser vencido? Ou uma promessa como essa? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova pessoa, nova personalidade. As coisas antigas já passaram. Aqui está dizendo que todo tipo de pecado passa pelo poder do sangue de Jesus, torna-se história. E eis que tudo se fez ou se faz novo. Será que Paulo mentiu a respeito do poder de Cristo? O que transforma um pecador em um santo é o novo nascimento. Aqui, querido, está o fundamento da salvação. Aquela irmã não nasceu de novo. Uma excelente pregadora, mas não nasceu de novo. Tanto é que ela retrocedeu, voltou ao pecado antigo. Como disse o apóstolo Pedro, a porca lavada voltou ao espojadouro de lama. Ela tinha sido abençoada pelo Evangelho, influenciada pelo Evangelho, mas ela não nasceu de novo. Então ela foi como uma porca lavada que voltou ao espojadouro de lama. E tem outra figura de linguagem que essa é mais terrível. E o cão volta a comer o seu próprio vômito. Tem coisa mais nojenta do que isso, gente? A Bíblia qualifica aquela pessoa que não nasceu de novo, que está brincando de ser crente, que está brincando de ser pregador do Evangelho, que está brincando de ser representante de Deus, mas não nasceu de novo, como um cão que vomita, sai e depois volta e come o seu próprio vômito. Olha a profundidade de uma vida
que não nasceu de novo, cedo ou tarde, ele volta às mesmas práticas, porque não nasceu de novo, não é nova criatura. Pastor, você está sendo muito duro. Vai falar com Deus, eu estou lendo a palavra. Vai questionar o Senhor, eu estou lendo a palavra. O que transforma um pecador em um santo é o novo nascimento. O pecado é a doença. O novo nascimento é a cura. Novo nascimento cura, liberta, transforma, restaura, enche, capacita. Tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo, disse Jesus, não pode entrar no reino do céu. Ele pode andar ali nos arredores da realidade do reino do céu, mas ele não entra, porque não nasceu de novo. Por isso, os que falam e agem dessa forma que eu apresentei aqui, desconhecem as Escrituras, que nos ordena viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, ninguém viverá com Ele na eternidade sem santificação. Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao 17. Eu vou ficar por aqui. Domingo que vem, se Deus permitir, eu vou dar continuidade. E espero ainda nesse mês concluir essa série de mensagens. A igreja e os últimos dias. Dias difíceis para a igreja. Dias complicados demais. Mas o nosso Deus está conosco. A palavra de Deus está ao nosso alcance. O Espírito Santo é acessível. Se você quiser, você pode viver em novidade de vida, pelo poder do Espírito Santo, alimentado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui diante do Senhor, te louvando, te adorando e nos expondo, ó Deus, a tua palavra. Sabemos que estamos, ó Deus, em guerra contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, contra o espírito do anticristo que já atua, Senhor, no planeta Terra. Atua em todos os escalões, em todos os poderes, ó Deus, em todas as escalas de poder e de autoridade no país, tentando destruir a família e a tua igreja. Mas nós sabemos, Senhor, que a igreja do Senhor é indestrutível, porque maior é aquele que está conosco, que está em nós, do que aquele que está no mundo. Mas dá-nos, ó Deus, a sensibilidade para aprendermos a lutar com as armas do Espírito Santo, contra toda heresia, contra todo tipo de engano que tem, ó Deus, adentrado as nossas casas, adentrado, ó Deus, a igreja, o teu arraial. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de ver, de entender, de interpretar esses acontecimentos dos últimos dias. Leva-nos, ó Deus, a uma experiência maior e real de santidade na tua presença. Abençoa o teu povo, Senhor, como só o Senhor pode abençoar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.